Versículo 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Irmãos, a esposa já se ataviou, quer dizer, o Senhor está esperando esse momento. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, Ele ama a igreja, amou a igreja, para que se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que vai trazendo a realidade, a verdade, e vai nos purificando, limpando-nos, irmãos, de toda impureza, toda velhice espiritual, todo homem natural, não é? E para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Deus está ansioso por esse momento, irmão. Sabe quem está, se alguém está atrasando, quem está atrasando é a igreja. O final dos tempos. Porque as coisas do mundo secular seguem a realidade da igreja. Conforme as coisas espirituais andam, as coisas seculares também andam. Vocês entenderam? Então Deus está esperando esse momento que a igreja possa se tornar uma igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 32, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Vamos lá. Versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Irmão, que são as vestes? Na semana passada eu comprovei para vocês que as vestes são as nossas justiças. Aqui diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A primeira vestidura, quando nós cremos em Jesus, para nós podermos ser recebidos na presença de Deus no palácio, em preparação para o casamento do rei, vocês se lembram de Salmo 45? Deus então precisou nos dar o primeiro vestido. E essa primeira veste é Cristo como a nossa justiça, é ou não é? Deus nos revestiu de Cristo, com a pele do Cordeiro. O Cordeiro de Deus morreu na cruz, e com a pele de Cordeiro Deus nos cobriu. Cristo se nos tornou da parte de Deus a justiça. Ele é a nossa justiça objetiva, para podermos viver a vida da igreja e estarmos na presença de Deus. Mas para a festa do casamento, a igreja gloriosa, para se casar com Cristo, irmãos, precisamos da segunda veste. E essa segunda veste nós vamos viver atos de justiça feitos por nós. Por termos a realidade no interior, nós vamos viver uma vida de justiça no exterior. Vocês estão me entendendo? Lucas 12, versículo 35. Porque, irmãos, nos versículos anteriores ao versículo 35, ele está falando, na verdade, para os vencedores. Ele está falando, irmãos, se nós queremos ser vencedores, nós não devemos ficar ansiosos pela vida. Nós não devemos, irmãos, como todo mundo, todas as pessoas desse mundo, ficar preocupado com o que haverá de comer, de beber, de vestir-se, como vai ser o dia de amanhã, preocupado com o emprego, preocupado com o seu futuro, preocupado com seus filhos, com os dons. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque Deus cuida de nós. O pardal não bate ponto e Deus alimenta. É ou não é? Os lírios do campo, não é? Não procuram vestir-se de uma forma bonita para ter ansiedade de cada dia. Deus o veste de uma maneira espetacular. Então, os filhos de Deus que se preocupam com o reino de Deus, será que Deus não cuida? Não é? Por isso que ele fala assim, não sejam entregues a essas inquietações, está no versículo 29.
Não é isso? Versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo 32 fala com os vencedores. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, não é muito melhor, em vez de buscar o que comer, o que beber, buscar o reino? Porque Ele vai nos dar o reino. Quem busca o reino vai ter o reino. Quem busca comida e bebida pode nem ter comida e bebida. É ou não é? Então vale a pena buscar o reino? Por isso que em seguida, versículo 35, eu que fiz questão de falar isso para dar um contexto. Versículo 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Irmãos, vamos precisar andar cingidos e as nossas candeias acesas. O que é isso? Irmãos, antigamente usava roupas talares, vestidos longos, certo? Então, o vestido fica solto. Hoje, no Oriente Médio, nos países árabes, né, andam ainda com aqueles vestidos soltos, não é isso? Então, o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que o vestido é o que as pessoas veem a minha aparência, veem a mim como eu sou. Mas vestido solto significa que o que as pessoas veem é uma coisa, o que eu sou é outra coisa, porque estão desligadas. Vocês estão me entendendo ou não? Eu preciso ter a realidade daquilo que eu mostro. O meu corpo e a minha veste tem que ser um. Senão, eu estarei só me preocupando com a fachada. Hoje as pessoas do mundo se preocupam com a fachada. Muitos cristãos hipócritas mostram suas fachadas. Mas, irmão, nós não podemos ser assim. Precisamos cingir nossos lombos. E quando você cinge, você então conecta o seu corpo com o seu vestido. Você conecta o que você é com o que você aparenta no seu viver. Vocês estão me entendendo? Por isso você tem que ter no seu ser a realidade. Se você tem a verdade em você, e quando o vestido se conecta com a verdade, você tem a justiça vivida. E não pode manter a luz apagada. A luz tem que estar acesa. Mateus 25, aquelas 5 virgens prudentes mantiveram a lâmpada acesa, que é o espírito humano delas, e mantinham o que? Óleo também nas vasilhas, que é a alma. E as nécias não prepararam, não tiveram a alma transformada, isto é, não tiveram a realidade. Vocês estão entendendo? Ó Senhor Jesus. E essas candeias, irmãos, também são as nossas obras. Mateus 5, vamos lá, Mateus 5. Mateus 5. Versículo 14. O seu procedimento, irmãos, a sua conduta, o seu testemunho para as pessoas, precisa ser a luz. Vós sois a luz do mundo. Quando você tem um comportamento de justiça como a luz, você não pode nem esconder mais a sua conduta. Todas as pessoas vão conhecer, vão reconhecer, vão ver. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Irmãos, o nosso comportamento, o nosso viver, irmão, deve ser uma luz que ilumina todos que estão junto conosco. Versículo 16 fica mais claro ainda. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Vejam o seu conhecimento bíblico. Não, vejam as vossas boas obras
vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Não é elogiam você, não é louvar você, glorificam a Deus Pai que está nos céus. Porque nenhum homem é capaz de viver assim como você vive. Só quem tem a realidade de Deus vive a justiça como você vive. Por isso, ao ver isso, a pessoa dá glórias a Deus. Versículo 11 fala a gente tomar a armadura de Deus, irmão, para a batalha. Nós estamos no meio de uma batalha. E quando você cinge, na Bíblia, quando fala cingir a veste, é para servir a mesa e para trabalhar, também para lutar. Não é? Como é que você vai lutar com a roupa toda solta? Como é que você vai trabalhar com a roupa solta? Como é que você vai servir a igreja, servir os irmãos, servir as pessoas à mesa com a roupa toda solta? Então precisa cingir. É ou não é? Então nós estamos no meio de uma batalha. Batalha espiritual. Não fique sem cinto. Vamos cingir. Mas cingir com o quê? Versículo 14. Estai, pois, firmes. Essa palavra firme, irmãos, está, sabe, quem luta livre, karatê, que seja o boxe, o MMA, que seja, irmãos, é muito importante ensinar, ficar firme com os pés, não é isso? É ou não é? Eu não entendo disso. Quem aqui entende? Quem aqui entende? Não é? Então, a posição dos pés, das pernas, é ou não é importante? Senão você leva tombo, né? Então assim, estai firmes, é nesse sentido. Estai firmes. Pronto para a luta? Você está firme? Pronto para a luta? Tá bom. Cingindo-vos com a verdade. Se você tem a realidade no seu corpo e você cinge com a verdade, essa realidade vai ligar com a sua veste e vai viver uma vida de justiça. Vocês estão me entendendo? Cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É a justiça que vai aparentar, vai mostrar para as pessoas. Do contrário, queridos irmãos, você... Ó Senhor Jesus, você será, vou ler uma coisa aqui triste, que é Mateus 23, dá uma olhada, Mateus 23. Se você é aquele que todo mundo aplaude, puxa, esse aqui conhece a Bíblia, esse aqui é legal, esse cara é bom mesmo, não sei o que, você é o tal, né? Esse é o cara, tal, mas ninguém sabe que você é meramente um sepulcro caiado. Sabe o que é esse sepulcro caiado? Hein? Antigamente não tinha loja de tintas, né? Você vai lá, compra uma tinta de acrílico, uma tinta de látex, uma tinta... Era cal. Derretia cal, sabe? Derretia cal e pintava as casas. E o sepulcro serve para quê? Sepulcro serve para enterrar os mortos e para não ficar tão feio assim, você dá uma caiada, não é isso? Você dá uma caiada, fica bonito, fica tudo branco ali e tal. Irmão, você quer ser o sepulcro caiado? Então vamos ler, versículo, Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Quantos são assim? Se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Irmãos, se essa for a nossa realidade da nossa vida, não vamos trazer o Senhor de volta. Mas se hoje, irmão, nós buscarmos nos constituir com a verdade, que tudo aquilo que recebemos de Deus como a graça, seja pela palavra fundamental, seja pela palavra profética, seja pelos livros que a editora Árvore da Vida publica, seja pelos
né, pelo jornal, né, seja pelo alimento diário, se nós, ou seja, na leitura bíblica diária de cada um, se nós tomarmos cada palavra como a palavra da verdade, a palavra que contém a verdade, não é a palavra doutrinariamente falando da verdade, não, a palavra que contém a verdade, e você então precisa extrair essa verdade para ser a sua realidade. Quanto mais realidade você vai ter aqui dentro de você, menos sepulcro caiado você vai ser. Não é? Aqueles ossos, aquela podridão que tinha antes, está sendo lavados pela lavagem de água, pela palavra. Está sendo ressuscitado, renovado como vida, como realidade. E a minha vida e a sua vida vão ter uma veste, a segunda veste de justiça. As pessoas, ao olharem para nós, vão ver que eu tenho um cinto de justiça, de verdade. Eu tenho a conexão entre o que eu sou com o meu comportamento, com o meu viver no dia a dia. Irmãos, o meu viver vai ser de justiça. E com essa veste de justiça, será a veste nupcial de Mateus 22, para você ser convidado para as bodas do Cordeiro. E essa veste de linho finíssimo, você estará convidado para a festa do casamento com Cristo. E não só isso, você vai se unir com Cristo, nós vamos nos unir com Cristo, como uma igreja gloriosa, e como um só homem, Cristo em nós, vamos lutar contra, né, anticristo, falso profeta, os exércitos das nações que se rebelarem contra Deus, em oposição a Deus e ao seu povo. E nós vamos pisar, ajudar Cristo a pisar no lagar da ira de Deus, na última batalha de Armagedon. Irmão, nós vamos terminar e encerrar esta era. Vamos introduzir a era do reino milenar. E os vencedores reinarão com Cristo, serão seus sacerdotes por 1000 anos. Quem quer ser esses? Ó Senhor Jesus. Senhor, abençoa todos que ouviram essa palavra, que essa palavra se torne a realidade de muitos, Senhor. A nossa missão aqui, irmãos, Senhor Jesus, é para agregar e convocar muitos vencedores. Muitos, Senhor, que estão buscando a tua realidade e tem um viver de justiça, para que, Senhor, teu reino possa vir um dia mais cedo. Por isso, Senhor, prepare a tua igreja, prepare cada um de nós, então também a todos os que estão ouvindo, assistindo em casa. Senhor, possa abençoar cada lar, cada família, haja realmente entre nós 144 mil vivos, vencedores vivos, por ocasião da vinda do arrebatamento. Senhor Jesus, nós oramos em nome do Senhor. Amém.